Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo com o IRDM11. Porque, na verdade, nos últimos 6 meses, esse fundo caiu bastante, caiu aí por volta de 15%, 13,8% para ser um pouco mais preciso. E, na verdade, essa aqui é uma grande oscilação de preço, considerando um fundo imobiliário de papel, que não costuma se mover tanto assim de preço. Então, na verdade, essa queda de quase 14% aqui, na verdade, é uma queda bem grande. E a gente vai falar, nesse vídeo daqui, os principais motivos que geraram essa queda. Mas, na verdade, essa queda está muito atrelada com o menor rendimento que o IRDM está pagando. Nessa tabela aqui a gente consegue ver o rendimento por cota e a gente consegue ver que lá em janeiro de 2022, há mais ou menos um ano atrás, ele pagava 1,8, depois 1,22, 1,18, 1,26, 1,35, 1,29, 1,33, 1,27. E aí, a partir de setembro, os rendimentos desse fundo imobiliário começam a cair bastante. Vai para 85 centavos, 79, 70, 90... Então, na verdade, essa queda muito grande de rendimentos que aconteceu nos últimos 4 meses é o que está provocando essa queda muito grande nas cotações. E se você parar para analisar, é exatamente nos últimos 4 meses também que aconteceu essa queda. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o motivo dessa queda e se isso é uma coisa que o investidor deveria ficar esperto ou não, se é uma coisa que o investidor deveria levar em consideração para investir nesse fundo. Mas, na verdade, o grande problema do IRDM é nenhum. Essa queda, tanto nos rendimentos quanto na cotação, é um pensamento curto-prazista do investidor. Porque, na verdade, o que acontece? O IRDM ele é um fundo de papel, ou seja, ele tem, na maior parte dos seus investimentos, ou fundos de papel ou também CRIs, que são atrelados à inflação. Então, quando a inflação cai, os rendimentos eles caem também. E se a gente olhar aqui nesse slide, a gente vê que ele começou a cair. Nos últimos 4 meses, o rendimento do IRDM caiu muito. E, na verdade, isso aconteceu exatamente quando a gente teve uma queda da inflação. O Banco Central subiu muito os juros e a inflação, que antes estava meio descontrolada, agora está ficando controlada. E isso está destruindo os rendimentos do IRDM11, que antes estavam extremamente altos e agora estão voltando para um patamar mais normal. Então, quando a gente vê aqui os rendimentos desse fundo imobiliário, o histórico de rendimentos, a gente vê que ele pagava aqui por volta de 80, 90 centavos nessa época aqui, lá em 2019, 2020. Às vezes paga um pouco mais, às vezes paga um pouco menos, mas era uma média. E a partir do meio de 2020 ele começa a pagar muito, mas muito mesmo. Isso por conta da inflação. Nesse período aqui, lá no meio de 2020, que estourou a inflação no Brasil e também em várias partes do mundo, em que a inflação se tornou muito grande. Isso aí potencializou os rendimentos desse fundo imobiliário. Isso só foi acabar há 3, 4 meses atrás, exatamente quando a inflação voltou para o controle. Então, quando a gente olha a carteira do IRDM11, a gente vê que, na verdade, ele tem muitos CRIs em carteira. Quase 70% de todo o dinheiro que ele tem está atrelado a CRIs e uma boa parte, quase 24%, está atrelado a outros fundos imobiliários, que boa parte deles são fundos imobiliários de papel também. Então, o resultado do IRDM11, ele depende muito da inflação. Quando a inflação está alta, ele dá um resultado alto. Quando a inflação está baixa, ele dá um resultado baixo. Mas isso não é algo que o investidor deveria ficar preocupado. Como a gente pode ver aqui, como a gente vê esses CRIs que ele tem em carteira, como é que eles são e aqui que eles estão atrelados, a gente vê que quase 57% do fundo imobiliário está atrelado a IPCA mais 8,5%. Vamos dar uma arredondada aqui, tá, gente? Então a gente vê que boa parte da carteira dele está atrelado a IPCA mais 8,5%. Então, se a gente tem o IPCA de 5%, a gente tem então 12,5% de rendimento se a gente considerar só essa parte atrelada ao IPCA. E se a gente tiver então uma inflação de 10%, a gente vai ter quase 18,5% de rendimento. Então, na verdade, a gente vê que ele é muito sensível ao IPCA, mas vale só lembrar que essa quantia aqui, esse prêmio, essa taxa real, ele recebe independentemente do valor do IPCA. Então é esse ponto aqui que o investidor deve pensar na hora de analisar. E só fazendo um outro ponto muito importante, é que na verdade o que você recebe de rendimento seriam essas taxas daqui, menos a taxa de gestão e administração. Então, na verdade, você estaria recebendo aí por volta de 7,5% por investir no fundo imobiliário IRDM11. Isso, obviamente, desconsiderando a inflação. Seria aí um rendimento de 7,5% real, ou seja, 7,5% acima da inflação. E um outro ponto também que vem derrubando muito a quantidade de rendimentos que o IRDM paga é que, se você olhar, ele é um fundo muito interessante porque ele historicamente faz muita negociação de CRIs. Ou seja, ele tem vários CRIs em carteira, mas de tempos em tempos ele consegue vender um ou comprar outro com uma certa margem e conseguir ganhar um dinheiro a mais com isso. Então ele compra um CRI a, por exemplo, 100 mil reais e vende a 110 mil reais 2 meses depois. Isso recebendo esse valor. Então, na verdade, ele consegue ganhar muito dinheiro fazendo
essas negociações. Na verdade, ele sempre fez essas negociações desde 2018, quando foi criado esse fundo, mas devido à baixa da inflação, nos últimos 4 meses, esse mercado secundário de compra e venda de CRIs acabou que diminuiu muito. Então, conforme a gente pode ver aqui, lá em julho de 2022, ele negociou mensalmente 1,3 milhões de reais em CRIs. Em agosto, foi menos de 200 mil. Em setembro, ele já teve um prejuízo, ele começou a realizar alguns prejuízos que ele tinha. Em novembro, ele quase que nem negociou, menos de 300 reais. Em dezembro, ele teve mais um prejuízo, que ele está aqui limpando a carteira. Ele está vendendo alguns CRIs que não são tão interessantes para ele e comprando outros novos. Isso aqui é bem normal, principalmente considerando o perfil do IRDM. Então, em bons momentos, ele consegue gerar um lucro muito interessante com essa venda de CRIs, mas em momentos ruins ele acaba aí sofrendo um pouquinho, o que é normal. E esse tanto aqui de prejuízo que ele está dando, se você parar para analisar, é realmente bem pouco comparado ao tanto de lucro que ele costuma dar. Então, mesmo que ele tenha dado esse prejuízo aqui, isso acaba sendo muito bem compensado quando ele acaba dando lucro. Então, na verdade, o IRDM11 ele está numa maré de azar. A cotação e os rendimentos dele estão caindo devido à inflação. Então, tem muita gente vendendo feito louco só porque o rendimento caiu. Pessoas que não entenderam direito como esse fundo imobiliário funciona. E por outro lado, esse rendimento extra que ele conseguia fazer da venda de CRIs, também atualmente ele não está fazendo. Ele não está conseguindo ter um giro ativo de carteira devido ao momento atual dos CRIs, mas muito provavelmente isso deve voltar nos próximos 6 meses. Então, o que eu acredito para o IRDM, para os próximos 6 meses, para o próximo ano, eu acredito que ele volte a ter o ágio histórico que ele sempre teve, ou seja, ele sempre foi um fundo imobiliário muito interessante e sempre negociou a 10%, 15% acima do valor patrimonial. Eu acredito que ele volte a esse patamar daqui a mais ou menos um ano e meio, mas para os próximos 6 meses eu acredito que a inflação já deu uma boa normalizada no Brasil e ele continue pagando ali por volta de 0,90%, 0,95% ao mês. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, e se você gostou, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos e até o próximo vídeo.